Olá pessoal, saudações. Nesse vídeo nós vamos falar novamente da questão do retorno às aulas semipresenciais na cidade de Salvador e do sistema necropolítico que nós estamos vendo sendo aplicado pelo capital e pelo poder público, além de todas as questões voltadas a esse desgoverno que a gente tem visto desde 2018 para cá, logo após as eleições. Na verdade, o país ele desce literalmente a ladeira lá em 2016, logo após o golpe, e que muita gente até hoje finge que não aconteceu ou diz que não aconteceu. A Prefeitura Municipal de Salvador bateu o martelo, manteve a decisão do retorno das aulas presenciais no dia 3 de maio, segunda-feira. Inclusive, buscou fazer o maior alarde em todas as mídias. Teve alguns apresentadores que ganham muito dinheiro fazendo merchan da prefeitura em seus programas e que chamou o professor de preguiçoso, de vagabundo, não abertamente, mas que falaram mal do professor, que o professor não estava querendo voltar às aulas. E aí a prefeitura foi e disse que no primeiro dia que tinha feito a abertura das vacinas para a área de educação, a partir dos 40 anos, que tinha vacinado 80% dos profissionais. Eu, como sou cético por natureza, fui conversar com muitos profissionais da categoria que infelizmente não quiseram se falar ou gravar entrevista com medo de represália, mas que disseram que o pessoal, tanto da área de ADI, quanto de portaria, quanto de serviços gerais, quanto de cozinha, a maioria que são terceirizados e redas, não havia tomado a vacina. Então, como é que a prefeitura consegue em apenas um único dia vacinar 80% dos professores? E o próprio o próprio secretário de Educação, Marcelo Oliveira, ele disse que logo após a primeira dose, os professores poderiam voltar tranquilamente, que já estava imunizado. De onde foi que ele tirou essa informação? E a estrutura das escolas? Tem algumas escolas que eu tentei adentrar, que infelizmente não foi possível, por medo de futuras perseguições por parte da SMED, onde a estrutura, infelizmente, não houve mudança, onde as torneiras, segundo os próprios funcionários, a maioria estão com defeito, algumas, a cozinha não está em condições de funcionamento, precisando de reforma, outras, o mato se encontra dentro e em torno da escola, em determinada altura. Não me permitiram filmar, mas eu fui buscar essas informações. Então é falaciosa a fala posicionamento da prefeitura. Além do mais, tanto o secretário de Educação quanto o prefeito tentam tapar o sol com peneira com as mais de 200 mortes de profissionais da área de educação envolvidos em todo esse processo que teve desde o início da pandemia. Entrega de material para trabalhos em casa, entrega de cesta básica, atendimento a pais dentro da escola. Então foram mais de 200 profissionais afetados e que perderam a vida. Inclusive o sindicato da categoria fez uma manifestação dia 1º no Cristo na Barra, mas o que a gente vê é a questão da necropolítica governamental, escolhendo quem é que vive e quem é que morre. Porque o professor pode voltar para a sala de aula, o professor pode colocar a vida em risco. Muitos dizem que o professor é folgado, é preguiçoso, que tem 2 férias no ano, mas o incrível é que ninguém quer estudar para ser professor. Essa é a questão. Todo mundo quer que seu filho seja engenheiro, seja médico, seja advogado, menos professor. O poder público diz que se preocupa com a educação. Desde quando?
A preocupação é simplesmente aquilo que exige a lei por obrigatoriedade, não porque eles se preocupam. Como foi no discurso do prefeito, quando tomou posse, que Salvador teria escolas públicas com a mesma qualidade de escolas particulares. Desde quando? Porque ele está voltando às aulas simplesmente por uma pressão do sindicato das empresas privadas, das escolas particulares, e que tem um peso de influenciar e econômico muito grande dentro da cidade de Salvador, e já estão pensando nas eleições de 2022. Tanto que a maioria dos funcionários REDAS que eu conversei me disseram que se eles não fossem para a sala de aula ou não retornassem às atividades, eles teriam um contrato suspenso. E isso não foi nem de uma nem de duas pessoas que eu vi esse discurso. Então é essa postura da prefeitura, essa preocupação que o prefeito e seu secretário de educação têm com a educação, têm com os professores, que infelizmente, se a preocupação é essa, é melhor não ter. E o problema é que, infelizmente, nossa categoria é desmobilizada, uma grande parte, é despolitizada e serve como bucha de canhão. Porque tem muitos dos nossos que estão defendendo isso aí, com medo de ter cortes salariais. E aí depois querem dizer que são formadores de opiniões. Na verdade, são repetidores de informação, muitas vezes uma informação pífia, escravista, que mantém o status quo. É vergonhoso e lamentável dizer isso, mas é a realidade, porque nós temos aí uma grande parcela da nossa categoria completamente desmobilizada e despolitizada. E saindo daqui um pouquinho do cenário Bahia e vindo para a questão nacional, tivemos agora no dia 1º de maio, numa exposição agropecuária promovida no sul do país, onde o atual presidente chamou o Movimento dos Sem Terras de terrorista e a LCP, Liga dos Camponeses Pobres, de terrorista. Disse que buscou dificultar ao máximo e cortou verbas do governo federal para o MST, para que eles não levassem terrorismo ao campo. Imagina só. Aqui, em vez de se buscar privilegiar a agricultura familiar, se busca plantar soja na Mata Atlântica, no Pantanal, no Amazonas, criar gado de corte para vender para iniciar para o mercado externo, se dá milhões de dólares de isenção a esses pecuaristas, que muitos têm nas suas propriedades trabalhadores de maneira escravas. Isso é muito comum, a gente vê muito isso, principalmente no norte do país e no centro-oeste. E o presidente chama o MST e a LCP, que é a Liga de Camponeses Pobres, de terrorista, de marginais. E falou também a respeito da emenda constitucional 81 de 2014, a qual estabelece que toda propriedade que estiver com trabalhadores com regime análogo à escravidão, essa propriedade tem de ser desapropriada e colocada para a reforma agrária sem oferecer para esse proprietário nenhum repasse de verbas públicas. E o presidente já disse que vai vetar. Ele disse que no governo dele isso não passa, que a propriedade privada é fundamental, que vai mobilizar a Câmara na presença do seu excelente presidente, como ele falou, o Arthur Lira, que é uma vergonha para a política nacional, uma vergonha para Alagoas, ao menos para quem tem vergonha, para justamente buscar tratar os trâmites da reforma agrária para que dê mais direito ao agropecuário, setor agropecuário, aos latifundiários, e dê menos espaço e menos oportunidades à agricultura familiar. Tanto que seus manifestantes ou seus gados foram para as ruas agora no dia 1º de maio pedindo fim do lockdown, intervenção militar com o atual presidente no poder,
fechamento do STF, junta militar constitucional, essas idiotices, essas imbecilidades que a gente só vê no Brasil, e de uma extrema-direita e de uma classe média empobrecida, ignorante e imbecilizada, sendo que tudo isso vai de encontro ao que diz a própria Constituição Federal. E ao ser questionado devido à postura, muitos deles não sabiam nem dizer por que estavam ali. Simplesmente é massa de manobra, que abraçaram a causa antipetista e a causa do fim da corrupção, que eles dizem pregar tanto, e a gente vê o que é a corrupção na concepção dos bolsonaristas. É Flávio Bolsonaro fazer rachadinha, é a família toda envolvida em tramóias e coisas do tipo, e usando o poder da justiça para poder blindá-los de todas as maneiras. Não temos vacina suficiente, não temos um presidente, nós temos um pulha na presidência, nós temos a pior safra de políticos que o Brasil poderia ter para esse momento, tanto no Congresso quanto no Senado. E, infelizmente, nós temos uma classe média emburrecida, uma população cada vez mais afastada e idiotizada, e onde a necropolítica ela simplesmente se espalha e escolhe quem vive e quem morre. Infelizmente, essa é a realidade no nosso país.